Aldelli, professor de Direito Penal. Existe um tema muito interessante tratado pela doutrina de Direito Penal, que é a teoria da imputação objetiva. A imputação objetiva é estudada quando trabalhamos o nexo causal dentro do fato típico, dentro da estrutura da teoria do crime. Bom, pessoal, a teoria da imputação objetiva, ela entende que o nexo causal, ele tem que ter uma relação que seja objetiva ao resultado final. E ela apresenta várias situações em que faz com que esse nexo causal em tese seria rompido. São situações que muitas vezes são permitidas para que possamos viver em sociedade. Inclusive a doutrina, na maioria dos casos, entende que ela deveria ser chamada da teoria da não imputação objetiva. Porque nós vamos ver que ela traz diversas situações que em tese seriam do cotidiano, né? Seriam situações normais, realizadas pelas as pessoas que vivem em sociedade, e que estas situações, essas condutas, elas devem ser socialmente adequadas e elas excluem qualquer tipo de comportamento que seja ligado ao resultado que será criminoso. Tudo bem? Então, pessoal, vou tentar explicar, né? E vou trazer alguns exemplos aí para tentar deixar mais claro para vocês. Veja só, não deve ser imputado um resultado a alguém que tenha agido em conformidade com os preceitos normativos. Ou seja, se você vive em sociedade e age de acordo com preceitos normativos que aquela sociedade exige para a convivência social, você não pode ser punido por isso. E nem tem nenhuma responsabilidade em relação a determinado resultado criminoso que eventualmente ocorra. Para que alguém seja penalmente responsabilizado por conduta que desenvolveu a criação ou incremento de um perigo juridicamente intolerável e não permitido ao bem jurídico protegido, bem como a concretização desse perigo em resultado típico. Ou seja, nós vamos perceber que a teoria da imputação objetiva está ligada ao risco de alguns comportamentos. E ela vai analisar sempre por uma perspectiva de risco. Esse risco é tolerado ou esse risco é proibido? Então nós vamos perceber que existem 3 situações as quais estarão ligadas muitas vezes a este tipo de risco, certo? Vamos lá. É importante também falar que, em relação à teoria da imputação objetiva, a relação da causalidade passa por 3 etapas diferentes. A primeira etapa, teoria da equivalência dos antecedentes, ou seja, aquilo que nós estudamos e falamos nos vídeos anteriores. Inclusive em relação ao nexo causal, peço para que vocês analisem também o vídeo anterior, que trata exatamente da teoria da equivalência dos antecedentes, também tem que ser verificada aqui quando formos falar da teoria da imputação objetiva. A segunda etapa, que trata da imputação objetiva, é especificamente isso que nós vamos explicar, que estava falando agora sobre o risco e as situações em que os indivíduos vivem em sociedade, né? Se aquele risco é permitido ou se ele seria proibido. E a terceira etapa também analisa a causalidade psíquica, que é o dolo ou a culpa. Tudo bem? E também vamos fazer um vídeo depois específico sobre dolo e culpa. Pessoal, prosseguindo aqui, vamos tratar das 3 situações. Bom, a primeira, ela trata o seguinte, que a criação ou o aumento de um risco proíbe ações perigosas que coloquem em risco esses mesmos bens. Ou seja, não é permitido aumentar o risco ou criar determinado risco em algumas condutas sociais. Porque se você aumentar esse risco ou criar um risco, aí sim você pode estar respondendo por um crime. Vamos lá para alguns exemplos. Um filho compra uma passagem aérea para o pai. Normal. Vamos supor que ele tenha comprado uma passagem aérea do aeroporto de Salvador para o aeroporto de São Paulo, para o aeroporto de Guarulhos, certo? O que acontece? Ele comprou a passagem e ele não sabe que vai ter um ataque terrorista àquele avião, certo? Aí o avião levanta voo, ele está seguindo. No meio do caminho, ele explode. Explode em decorrência de um ataque terrorista. Se o filho não sabia que haveria esse ataque terrorista, ele não pode ser responsável
pela morte do pai. Como que o filho iria imaginar que aquele avião iria explodir? Ele comprou a passagem? Sim. O pai só estava dentro daquele avião por causa da passagem que o filho comprou? A resposta é positiva. Só que ele não sabia do ataque terrorista. Entretanto, se ele soubesse do ataque terrorista e mesmo assim ele comprou a passagem para o pai e o pai resolveu utilizar aquele voo comercial para a cidade de Guarulhos, o que vai acontecer? Ele vai ser responsabilizado também, porque ele tem conhecimento do que poderia acontecer. Ele criou um risco para o pai. Nesse caso, como ele criou um risco para o pai, ele acaba respondendo pelo crime, pelo resultado que vem a ocorrer. Bom, o segundo exemplo também é bem interessante, pessoal, que fala o seguinte, que o risco criado ele deve ser proibido pelo direito. Ou seja, existe uma ponderação entre a necessidade de proteção de determinado bem jurídico e o interesse geral de liberdade. Pessoal, percebam, várias condutas do nosso cotidiano, elas são consideradas perigosas, como, por exemplo, dirigir um veículo. Muitos de vocês que devem estar assistindo esse vídeo são habilitados para a direção de veículo automotor. Vocês já perceberam o peso que tem o veículo automotor? E a estrutura que é feita esse veículo? Ele pode se tornar uma arma? Ele pode ser letal caso ele atropele alguém? Ou ele pode causar sérias lesões caso ele seja mal utilizado? Sim, ele pode se tornar uma arma facilmente, né? Só que a gente percebe o seguinte, dirigir é necessário? Eu mesmo sou habilitado, eu preciso dirigir para chegar ao meu trabalho e chegar a outros locais, né? E passear, enfim. É necessário dirigir, eu preciso dirigir. Só que toda vez que eu vou dirigir, eu assumo um risco. A sociedade permite esse risco, permite eu dirigir um veículo, porque eu sou devidamente habilitado, e ela permite esse risco de praticamente conduzirmos uma arma em via pública com diversas outras pessoas. Então, a sociedade tolera determinados riscos. E isso também está ligado ao princípio da confiança, porque a sociedade acredita que eu vou dirigir de acordo com os padrões. Como eu sou habilitado e passei por uma autoescola, eu sei quais são as regras de direção. E a sociedade acredita que eu vou seguir aquelas regras, dirigir dentro da velocidade, fazer a devida manutenção do veículo. Então a sociedade acredita em tudo isso. E é o que eu tento fazer, é o que eu faço. Então, acredita também que os pedestres eles vão andar dentro da respectiva faixa, somente quando houver o semáforo aberto para eles, né, que tem uma permissão de passagem. Acredita que o ciclista vai andar de forma adequada nas vias públicas. Enfim, a sociedade acredita em tudo isso, que é o que acontece na maioria das situações. Entretanto, se eu dirigir um veículo, por exemplo, sem ter dado a devida manutenção, dirijo o veículo, por exemplo, com os pneus, de forma vulgar, né, falando, pneus carecas, o que vai acontecer? Se eu fizer uma frenagem e a pista estiver molhada, existe grande possibilidade de o veículo derrapar e eu acabar atropelando uma pessoa. Então, se eu violar esta confiança que a sociedade tem em mim no momento que eu estou dirigindo o veículo automotor, aí sim eu posso ser responsabilizado penalmente. Entretanto, se eu agir de acordo com as regras normais que a sociedade espera, eu não serei punido, certo? De acordo com a teoria da imputação objetiva. Incluindo aqui as situações do princípio da confiança. Entraria também a situação de esportes de contato físico. Imagine só, você vai praticar uma luta, por exemplo, judô, boxe, karatê, capoeira, seja o que for. Aqueles esportes têm contato físico. É arriscado você dar ou receber um golpe que pode causar graves lesões e às vezes até a morte? Sim. Mas você está assumindo o risco de praticar aquele esporte. Se ocorrer isso dentro das regras, né, então não haveria também a violação desse princípio. Tudo bem? Violação do princípio da confiança. Então, pessoal, o indivíduo, por exemplo, que está lutando boxe, desfere um soco no rosto do seu oponente, dentro das regras do esporte, e aquele oponente vem a cair e morre, ele não cometeu o crime de homicídio, pois ele agiu de acordo com as regras. Cabe ressaltar, pessoal, que também é tratado esse exemplo que eu disse aqui no exercício regular de direito, lá na excludente de licitude. É tema para outro assunto, certo? Mas aqui a gente está tratando da teoria da imputação objetiva. Seguindo para a última situação, né, melhor dizendo,
a gente vê que o risco ele foi realizado no resultado. Ou seja, só haverá realização do risco se a proibição da conduta for justificada para evitar a lesão de determinado bem jurídico. Olha um exemplo que a doutrina traz. Citando agora alguns exemplos que o Kleber Masson traz no livro dele, né? Doutrinador Kleber Masson. A vítima de lesões corporais, alguns anos depois, perde o equilíbrio em razão da lesão, nunca completamente curada, e cai, sofrendo várias fraturas. Imagine só, o indivíduo ele dá uma facada em outra pessoa com a intenção de matar. Só que aquela pessoa sobrevive, passa por procedimentos cirúrgicos, mas algumas sequelas nunca curaram, certo? Aí o que acontece? Aquela pessoa que foi o autor do crime responde por tentativa de homicídio, eventualmente. Ou uma lesão corporal grave ou gravíssima. Mas vamos dar o exemplo que ele tivesse tentado matar e não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade. Ele responde pelo crime de tentativa de homicídio. Certo? Passam 5 anos e aquela vítima continua com algumas sequelas. Determinado dia, ela acaba caindo no chão por causa destas sequelas que ocorreram no passado, há 5 anos atrás. Ela vem a bater a cabeça e morrer. A gente pode imputar esse resultado morte ao indivíduo que deu aquelas facadas lá no passado? Neste caso, não. Pela teoria da imputação objetiva, já passou muito tempo, né? Então o risco não estaria sendo realizado no resultado, porque ele já teve a punição dele pela tentativa de homicídio e aquilo aconteceu em tempo razoável. Se eventualmente esse risco, essa situação nova do indivíduo ter sofrido com as lesões, com as intercorrências das lesões anteriores, e ele veio a falecer, porque tomou uma queda, por exemplo, já não poderia ser imputada aquele indivíduo que deu a facada 5 anos atrás. Não pode. Outra situação também interessante que o Kleber Masson também traz no seu livro, que é a situação da mãe cardíaca, que falece ao saber do assassinato do filho. Imagine só, determinada mãe tem problema de coração, certo? Tem problemas cardíacos. Aí ela, de repente, toma conhecimento que mataram o filho dela. Ela entra num desespero tão grande, que ela acaba infartando em decorrência daquela notícia que ela recebeu. Já aconteceu, inclusive, na prática, situações desse tipo. Nós podemos imputar ao assassino do filho dela a morte da mãe também? Não. Pela teoria da imputação objetiva, não. Porque o risco ele não foi realizado no resultado. Existiu sim a conduta do assassino para com o filho dela, mas não existiu a situação do assassino para com ela. Então, ele não poderá ser responsabilizado caso essa mãe venha a falecer em decorrência da notícia do seu filho ter sido assassinado. Espero ter colaborado com algumas informações aí sobre imputação objetiva. O assunto é bem interessante e convido vocês a assistir o próximo vídeo. Até breve.